Fala pessoal do ABC do Growth, mais um episódio. Yarinha, se alguém achou que eu ia desistir, agora todos têm certeza que não. E esse é um episódio, vou falar que é um episódio especial, mas é um episódio democrático, porque nós já temos lá no nosso grupo da comunidade Prime, mais de 340 membros. Eu não sei da onde apareceu tanto dono de empresa de facilities. Eu já vi alguns comentários dos caras falando, eu não sabia que tinha tanta empresa de facilities. E aí a gente colocou para votação, né, qual que são os maiores desafios que você enfrenta na área comercial, e aí prospecção ativa e todos. E um dos mais votados era sobre CRM. E aí eu não sei se é convencer as pessoas da importância de usar CRM ou se é ajudar as pessoas na implementação do CRM. E eu tô aqui hoje com meu grande parceiro de bancada, que não é o Lincoln Lau. O Lincoln Lau está vendendo nesse momento. Eu tô com o Jonas, mas por um motivo até muito específico. O Jonas passou por dezenas de migrações de CRM, em que todas ele foi contra, e a gente sempre voltou atrás, e ele vai trazer um pouquinho do porquê que ele acredita que não deu certo, se deu certo, e ele que está no dia a dia aqui na Prime, atendendo o cliente, retendo, vendendo, o que ele valoriza dentro do CRM. Primeiro, Jonas, você acredita que, e até pelo que você vê nas reuniões que você faz com os nossos clientes do segmento de terceirização, a maioria tem CRM ou não usa, tem e usa ou não tem? Legal. Esse é um ponto extremamente interessante, né, da gente citar aqui. Mas eu vejo que 90% do mercado hoje, para mais, não utiliza o CRM. Por vários fatores, vários motivos. Um dos motivos que eu vejo, Lucas, é talvez por não acreditar no CRM. Não acreditar que é uma ferramenta que vai ajudar o time de vendas. E o outro motivo, talvez por não conhecer. Você não acha que tem um desafio no mercado do vendedor não querer CRM porque ele entende que aí ele está sendo monitorado, por exemplo? Eu concordo. Eu concordo. E, pô, eu tô vendendo, aí eu sou um vendedor, eu entro na empresa, me falam todos os desafios. Cara, se não tem um CRM, teoricamente a minha palavra basta, porque não tem nenhuma ferramenta onde o gestor pode olhar o que está acontecendo na área de vendas. Não tem nenhuma ferramenta que ele possa cobrar um processo. E eu falo, é impossível implantar um processo de venda sem um CRM. Você pode vender da maneira que você quiser, não vai maluco e tentar fechar contratos, mas você não consegue seguir um processo de venda sem um CRM. E mesmo assim, se tiver e não tem um CRM, como é que você vai garantir que o processo está sendo feito? Então eu vejo que o CRM tem esse desafio junto com o vendedor, se o vendedor entender que ele está sendo monitorado. Eu já vi até algumas práticas, inclusive de clientes nossos, de o vendedor ele entende que o CRM, não vou falar que ele não fala que é uma perda de tempo, mas é uma burocracia do processo comercial. Então assim, ele vende a semana inteira e aí na sexta-feira é o dia dele preencher o CRM. Você acha que isso dá certo? Não. Por que que não É, daria certo isso? eu falo muito pela minha vivência comercial e até aqui o nosso dia a dia que a gente replica com a nossa equipe, né. O CRM ele tem que ser um hábito constante, é um preenchimento constante das informações. Porque se você deixa para acumular as informações e registrar apenas no final do dia ou registrar apenas um dia da semana, muitas das informações você vai perder no meio do caminho, isso é fato, né. E o CRM preenchimento é chato, isso é fato também. Sim, é uma parte burocrática do Sim, processo comercial, mas, da mesma forma que a empresa de terceirização, ela tem vamos falar, um SG ali de limpeza. sim. Ele não preenche um checklist do que ele limpou, que horas que ele limpou, ele pede lá as ordens de compra, de serviço, o supervisor tem as planilhas. Todo mundo tem as suas burocracias, que são os processos para garantir que o que foi definido vai acontecer. Para o vendedor é a mesma coisa, mas eu acho que tem aquela grande máxima de que, poxa, eu já vendi tanto sem CRM, por que que agora vão me colocar um CRM para querer ver o que que eu tô fazendo? Eu acho que muito difícil, assim, de que se não vier do gestor, o CRM ele funcionar dentro da empresa, assim, se não vier uma ordem de cima a baixo, é difícil do vendedor pedir, a não ser que ele já tenha a habitualidade de usar CRMs em outras empresas. Eu, por exemplo, Lucas, se eu vou trabalhar de vendedor numa empresa, não existiria a mínima possibilidade de eu trabalhar sem CRM. Não sei se é a mesma coisa para você. Concordo, concordo. Eu acredito que a gente só consegue controlar aquilo que a gente consegue medir. E hoje Total. também a gente sabe que você não consegue ser nenhum profissional de alta performance se você não tem esses indicadores nas mãos. Assim como o gestor não consegue cobrar o desempenho da sua equipe se você não sabe ali o que que você vai cobrar no seu dia a dia. Total, até porque pensa assim, ó, você no seu dia a dia, a ferramenta que você tá com ela aberta o dia inteiro no seu computador é o CRM. Então você chegou no teu dia a dia, você vai olhar o teu funil de vendas. Olhou no funil de vendas, você tem primeiro um panorama de como está seu processo comercial. O que está para assinar contrato, o que você precisa mandar proposta, o que você tem de reunião, o que você tem de qualificação. Então ali você já consegue ter uma dimensão
onde que você precisa gastar o tempo. Segundo, vamos partir do princípio que você tem um bom volume de leads. Se a gente está falando ali que o seu funil, você geralmente tem quantas oportunidades ali dentro que rodam em média? No mês? É, Acredito que gira de 50 oportunidades por mês. vamos falar que você tenha 50 oportunidades. Como que você vai saber o que que você precisa fazer exatamente em cada uma delas e cumprir os prazos que Sim. você estabeleceu para cada uma delas? Eu acredito que é humanamente impossível. E aí o CRM ele tira essa fricção de você ter que pensar o que que você precisa fazer com cada uma delas. E a gente vai entender até por ordem de urgência, porque depois que você olhou o seu funil, entendeu esse panorama, você vai olhar para dentro do CRM, e o CRM ele tem uma estrutura onde ele divide empresas. Então lá estão marcadas todas as empresas que estão dentro do seu CRM, estão marcados todos os contatos que estão dentro das empresas, e aí um contato pode ter uma empresa pode ter vários contatos, então os Perfeito. contatos estão dentro das empresas. E aí dentro dessas duas tabelas você vai ter as oportunidades. Oportunidades. É o que você está negociando naquele momento, e hoje os CRMs têm até o leads, né? Que é o que você está prospectando naquele momento com o objetivo que aquilo vire oportunidades. Então, você estava me falando que você tem 50 oportunidades. Aí a gente vai para uma subcategoria que são as tarefas. Então, uma regra básica que a gente utiliza lá no Pipe Drive com o nosso CRM é: toda oportunidade ela precisa ter uma tarefa. Se não tem tarefa, aquela oportunidade não deveria estar lá dentro do CRM. Perfeito. Então, cheguei lá no CRM, fiz uma visita, quando que eu vou ligar para o cara? Mandei uma proposta, quando que é o follow-up? Fiz o follow-up, quando é o meu segundo follow-up? Mandei o contrato, quando que eu cobro? Então, toda oportunidade precisa ter uma tarefa. E aí, quando você vai chegar no teu dia a dia, o que você vai olhar? As tarefas de hoje. Tarefas de hoje. Que aí vão ser as suas reuniões, as propostas que você tem que mandar, os follow-ups que você tem que fazer, os contratos que você precisa cobrar. E ao longo do dia, ainda vão chegando mais oportunidades para você. E aí, se você tem um processo, você vai seguindo os processos com essas novas oportunidades, inserindo mais tarefas, né? E aí vai dando vazão, e o objetivo é passar o máximo possível de oportunidades dentro do teu funil e a gente avançando até o final. É o jogo do CRM. Aí, isso aqui, antes da gente falar, né, o como implantar, o que levar em consideração o CRM, o que eu vejo até muito, Jonas, olhando primeiro, o lado do vendedor, ele tem esse receio de agora eu estou exposto, porque agora todos os dados eles estão lá no CRM. E para quem não sabe, até simplificando o que é um CRM, nada mais é do que um sistema, hoje online, onde você consegue gerenciar todos os seus possíveis clientes e até mesmo os clientes, consolidando todas as informações, todas as passagens, um histórico desse cliente num único sistema para te ajudar tanto a atender, vender e reter os seus clientes. Mas ele é mais utilizado principalmente pela área comercial. Mas o dono da empresa vai lá e contrata, vamos chamar o Jorge, tá? Eu tenho o nome na minha cabeça, mas eu vou chamar de Jorge. Aí o Jorge ele entra na empresa e aí ele pergunta se tem algum CRM, se tem alguma planilha onde é que já tem aqueles leads que foram trabalhados pela empresa. Se a empresa não tem um CRM, teoricamente o Jorge começa sempre do zero. Aí ele vai gastar lá 3 meses prospectando e de certa forma vai usar bastante da própria carteira dele. Aí o Jorge foi lá, ele prospectou centenas de leads, ele fez em um ano, vamos falar que ele fez 300 reuniões, né? Ele fez 300 reuniões. É o Jorge. Dessas 300 reuniões, vamos falar que ele fechou 5% de conversão dessas reuniões, ele fechou aqui 15 contratos. Beleza? 15 contratos. Esse aqui talvez é o grande valor que a empresa vai enxergar no que o Jorge fez, mas ela não consegue visualizar que o Jorge já falou com 285 empresas. Dessas 85 empresas que o Jorge perdeu, primeiro, ele tem um motivo de perda. O motivo de perda, você consegue primeiro ter um panorama da sua empresa. O porquê que você está perdendo essas oportunidades? É por preço? Você está perdendo pelo concorrente? Você está perdendo porque os clientes estão prorrogando isso para uma época de cotação lá na frente? Então, assim, baseado no motivo de perda, você consegue criar um plano de ação. Mas você tem os dados de quem que é o contato-chave. Você tem os dados se ele é CLT ou se ele é terceirizado. Qual é a época de cotação? Você tem os dados de quais são os desafios atuais. Desafio. Se o desafio é redução de custos, se é melhora na qualidade, no atendimento. Então você tem 285 oportunidades que não fecharam com você em 2024
mas que tem grande probabilidade de você retomar por uma negociação em 2025. Aí o Jorge passou 1 ano na empresa. Aí o Jorge sai, o Jorge pede as contas, ele vai pra Gocil. E aí ele foi embora da empresa. 30 dias de aviso prévio, tchau. O Jorge não tem como abastecer todas as informações numa planilha para a empresa, até porque o Jorge nem fazia uma planilha, ele tinha uma planilha própria. E aí agora vai entrar um novo vendedor, o Marcos. E aí o que acontece com o Marcos? Começa do zero. Começa absolutamente do zero. E a empresa perdeu tudo aquilo que ela plantou, os leads, os follow-ups, as informações do cliente. E se essa empresa fizesse isso pelos 10 anos que ela estivesse atuando aqui, só no caso aqui do Jorge, que ainda prospectaria poucas empresas, ela estaria falando de uma base de 2.850 oportunidades qualificadas para ela trabalhar todos os anos. E cada vez essa base iria aumentando mais qualificada, mas ela joga fora isso todos os anos e o Marcos começa do zero. E ele passa mais 3 meses só tentando prospectar e começando tudo do zero. E você lembra na WA, qual que era o nosso maior desafio na hora da prospecção? Nosso maior desafio na prospecção, É. talvez O que era a briga que todo mundo queria lá? o contato do tomador de decisão, né? Contato do A pessoa tomador. que realmente agendava a reunião para falar com o comprador. Cara, se tivesse uma ficha lá, tudo em branco, sem nome, sem nada, era muito difícil o pessoal entrar em contato. O Sim. pessoal queria falar com quem? Já tinha o nome, já sabia se era terceirizado, já sabia o quadro de funcionário, já sabia tudo. A prospecção fria por si própria, falando, ela é muito mais custosa, né? Eu falo em questão de tempo e de esforço. Ou Total. seja, você pegar um lead extremamente frio para você fazer um processo do zero, demanda muito tempo. E é muito mais difícil. Perfeito. E quando a gente olha hoje para o nosso CRM, talvez hoje olhando para as últimas métricas, cerca de 30% a 40% são oportunidades que já estavam no nosso funil e que a gente retrabalha Sim. num processo de nutrição. Agora, se a gente não tivesse um CRM, sempre começaria do zero. E o pior, sabe o que é o pior para mim? Aí o condomínio Alpes, foi lá e fez o contato pro Marcos. Marcos, eu queria falar com o, como que era o nome do nosso, era o Wagner? Jorge? Jorge. Quero falar com o Jorge. Olha, o Jorge não trabalha mais na empresa. Quem que assumiu vendas? Ah, sou eu mesmo, o Marcos. Quero retomar a nossa negociação. O que acontece com o Marcos? O Marcos não sabe o que foi negociado, não sabe para quem que ele perdeu, para quem que ele não perdeu, se a proposta dele o quanto foi, o quanto não foi, e ele começa já um processo comercial vendido. Então ele começa sempre do zero, o processo comercial, e com os leads que ele retrabalha, começa sempre do zero. E aí se o cliente fala assim, eu quero retomar aquela proposta que você me enviou. De novo, o Marcos começou do zero. Então assim, eu vejo que a empresa, se ela soubesse o valor que existe um CRM, e ainda mais quando a gente fala hoje de um processo onde que grande parte do seu ativo comercial, vamos falar que tudo que você planta nas redes sociais, a gente utiliza nossas estratégias lá de remarketing, funil e tudo mais. Mas está dentro da rede social, certo? Está dentro Perfeito. do Instagram, por exemplo. Outras estão dentro do YouTube. Então, todas essas informações que a gente está plantando estão armazenadas lá dentro. Se essas ferramentas, como o Orkut, Facebook, elas mudam as regras ou param de funcionar ou param de ser aderente, você perdeu tudo. O único canal que é seu e o contato do cliente é seu é o CRM. É o único que você tem acesso às pessoas. E quando você tem uma pandemia, por exemplo, que você não recebe mais lead, está todo mundo parado, lá onde estão as oportunidades que você vai conseguir falar com as pessoas. Você não consegue mais falar no telefone fixo das empresas, mas no teu CRM você tem o celular. Então, assim, primeiro ponto, base de dados. Aí para mim vem o segundo aspecto. Se eu fosse vendedor de uma empresa e eu entrasse lá dentro, não tem CRM, a primeira preocupação que eu ia ficar era com o gestor. E eu ia me perguntar assim, Jonas, como é que o gestor vai conseguir cobrar os meus resultados se eu não tenho CRM? Como que ele me cobra? Sabe como que ele me cobra? De forma binária. Ou eu vendo, ou eu não vendo. Você acha certo esse tipo de cobrança? Vendo ou não vendo? De certa forma, parece até que sim, né? Ah, Lucas, se vendeu, vendeu. Se não vendeu, tchau, demite e contrata outro vendedor. Até por isso existe esse grande turnover no mercado. Ah, o cara ficou 3 meses, não funcionou, troca e contrata outro vendedor. Mas aonde que está essa lacuna? Se eu sou o vendedor, primeiro que eu quero saber o que está dando certo. O que essa empresa já fez que está dando certo? É condomínio, é indústria, é o corporativo, é o condomínio residencial? Primeiro eu quero saber o que está dando certo. E eu quero olhar para esse histórico passado.
qual que era a taxa de conversão, qual que era o ciclo de vendas, porque a partir daí eu sei qual que é o resultado atual e eu vou em busca de melhorar. Agora, se eu não sei o resultado atual, o gestor não sabe, ele só sabe o volume de vendas, as métricas intermediárias eu estou vendido nesse processo. E eu vou começar do zero, vai ser mais difícil eu bater essas metas. Mas o que a gente fala no processo de gestão é que o resultado está fora do nosso controle. Por quê? O resultado ele é consequência do quê? De um conjunto de ações, certo? A Perfeito. gente usa aquela analogia mais bobinha possível, mas para facilitar a explicação. Eu quero emagrecer, certo? O meu foco está na balança ou o meu foco está na dieta e no exercício? Na dieta e no exercício. A gente Processo. olha para o processo comercial. Ok, o número de vendas e o resultado é importante, mas aonde tem que estar o meu foco então? O foco tem que estar na etapa dos processos, né? Tem que estar nas etapas do processo. Então, que etapas seriam? Primeiro, quantas oportunidades esse time recebe? De quantas dessas oportunidades elas são qualificadas? Depois eu preciso saber o número de reuniões que eu estou fazendo. E depois quantas propostas esse time está mandando. E depois quantas negociações. E depois quantas vendas. Só que a venda é a consequência de tudo isso. Porque vamos falar que eu saio de uma empresa, por exemplo, como a Gocil, como a Grabber, onde eu tinha muitas oportunidades. Lá eu vendia 300, 500 mil reais. Agora eu venho para a empresa B, ela não recebe nenhuma oportunidade, porque ela tem uma marca mais fraca, ela não tem um nome tão relevante no mercado. Eu vou conseguir vender a mesma coisa? Não. Mas o dono da empresa perguntou quanto que eu vendia, 500 mil. Agora ele quer que eu venda a mesma coisa aqui, mas se eu não tiver oportunidades o suficiente, é impossível de eu conseguir bater essa meta. Se eu sei que lá eu tinha uma taxa de conversão de 15%, por exemplo, com uma marca que me ajudava a converter, com volume de leads, eu tenho que saber que aqui talvez a minha taxa de conversão vai ser 5. E aí o que vai definir o quanto que eu vou vender é quantas oportunidades eu vou receber aqui no fundo e qual é o ticket médio das oportunidades que eu vou receber. Cruzando esses 3 dados, número de oportunidades, ticket médio e taxa de conversão, a gente tem o resultado, que é o volume de vendas. Mas ele é uma consequência dessas 3 métricas. Então, assim, se eu tenho um gestor que não tem CRM, ele só me cobra por vendas, vendas, vendas. Aí eu vou falar para ele, cara, mas tá vindo pouca oportunidade. Então você tem que prospectar. Cara, mas é que eu tive muita reunião. Pô, mas tem muita reunião. Então você tem que arrumar. E aí vai ficar uma conversa de maluco de achismo. E nessa, ambos os lados criam fricções, porque você fica muito enviesado dentro das suas percepções. Só que quando a gente fala, por exemplo, de um ciclo de vendas do mercado de facilities, a gente está falando de quase 60 dias. Ou seja, tudo que está acontecendo vamos falar aqui agora, em outubro, o que gerou de oportunidade agora vai passar novembro e vai estar fechando entre dezembro e janeiro. Eu vou lembrar o que aconteceu em outubro? Não vou, não sei quantas oportunidades recebi, não sei. Se eu não tenho controle disso, eu perco essa percepção de, opa, o que gerou em outubro vai respingar no meu resultado de dezembro ou de janeiro. E aí, se eu não tenho CRM, eu não consigo correlacionar essas duas métricas. Então, assim, eu primeiro não trabalharia. Quando a gente fala das nossas reuniões, por exemplo, semanais de vendas, o que a gente traz, Jonas, de números e informações para ser discutido nas reuniões? Bom, a gente traz todos os números, todos os indicadores necessários para a gente tomar uma ação mais assertiva, como taxa de conversão, ciclo de vendas, entre outros. Por exemplo, quando a gente, nas últimas reuniões, qual que era o nosso indicador que estava o pior? E aí, olhando o histórico até, porque a gente pode entender que o indicador está ruim ou que ele vem perdendo força, né? Que ele está diminuindo, e aí são dois cenários diferentes. Mas era o número de leads qualificados que chegavam versus o número de reuniões que a gente estava conseguindo aproveitar disso. Passagem de agendar para demonstração. Passagem de agendar. E aí a gente está agindo exatamente no problema que a gente sabe que e se eu recebo 1.000 leads e eu melhoro 10% uma taxa de passagem, isso tem um resultado absurdo lá na minha frente, na hora do resultado de vendas. Então a gente está agindo em cima dos números. Agora, se eu ficasse só batendo em vocês, no time de vendas, ó, não está vendendo, não está vendendo, como é que eu proponho uma solução se eu não sei o diagnóstico do problema? Cara, vocês vão ficar mais perdidos do que eu, até a hora que isso vai dar ruim. Para mim, o terceiro ponto de tudo isso aqui, além de ter a base aqui que eu já falei dos indicadores para uma boa gestão, para mim importantíssimas informações, João. Para mim importantíssimas informações. Porque
vamos partir do princípio que o gestor ele tem mais experiência que o vendedor, ou deveria ter, certo? Sim, E o grande papel do gestor é ajudar o vendedor a performar mais, certo? Conseguir perfeito. extrair o máximo do seu potencial. Vamos falar que o nosso problema, por exemplo, que a gente acabou de falar, é no número de agendamentos. Então a gente recebe, por exemplo, 100 oportunidades e só está agendando com 50. Opa, a gente está com uma perda aí de 50%. Como que a gente vai resolver esse problema? Principalmente nessa etapa do funil, algo que a gente fez aqui internamente foi melhorar nosso tempo de resposta. O tempo de resposta. Então, o que que a gente faz? Como no CRM hoje, no nosso, nós temos integrado com o WhatsApp, nós temos integrado com a telefonia, ou seja, tudo que é conversado com o WhatsApp vai para o CRM. Tudo que é falado na telefonia vai para o CRM. E também temos com as reuniões, como as nossas reuniões são gravadas, as reuniões remotas, tudo fica no CRM. Então a gente tem total controle. Aí a gente começa a falar que a gente faz a caixa preta do avião. Então vamos olhar para essas oportunidades que a gente não está conseguindo agendar e vamos ver onde a gente está errando. Aí a gente começa a olhar para as mensagens. Pô, Jonas, o cara entrou às 10 horas. Nós mandamos mensagem para o cara às 14. Pô, por que está demorando isso? Pô, Lucas, é porque a gente tem muita reunião. A gente está agendando um mínimo de 4 a 5 por dia. Opa, então o que a gente precisa contratar? Pô, precisamos contratar um SDR para fazer esse processo de agendamento. Ah, a gente viu que o tempo de resposta era uma lacuna. Depois a gente falou assim, cara, será que como esse cara não tá vindo muito frio do Instagram, a gente não tem que dar mais informação para ele criar curiosidade? Pô, então vamos montar um material para ajudar esse cara a engajar na hora do WhatsApp. Ou colocar agenda online, que a gente fez isso também. Ou colocar a própria agenda lá no formulário. Porque se ele já parou para preencher o formulário, preencher um formulário de 15 respostas, pô, ele já parou aquilo para resolver aquilo. Então vamos colocar a agenda para ele direto no formulário. E isso foi melhorando a nossa Sim. taxa. Só que se a gente não tem todo esse histórico de WhatsApp, telefone e reuniões, a gente fica trabalhando em cima das percepções. E aqui eu estou partindo do princípio ainda que você tem um time de vendas que está engajado, mas você vai encontrar diversas pessoas no seu caminho de gestão, vendedores, SDRs, até mesmo gestores, que não vão estar fazendo bem o processo, senão nunca ninguém seria demitido. Mas se você não tem as informações, como é que você vai saber onde está o problema? O problema é a Prime Video? O problema é a sua agência de marketing digital? O problema é o vendedor que demora para atender? Se você perguntar para o vendedor, eu duvido que ele vai falar, olha, Jonas, o problema sou eu, cara, eu demoro muito, eu enrolo muito para fazer o contato. Não vai. E também nem é o seu papel também a gente ficar achando as bruxas, mas encontrar os problemas, fazer as Sim. cobranças devidas e justas e melhorar o processo comercial, porque é bom para ambos. Vendendo mais, a empresa ganha mais, o gestor ganha mais, o vendedor, teoricamente, comissiona mais. Então, para mim, ter as informações centralizadas é importantíssimo. Até mesmo porque não vamos ser injustos. A gente está falando aqui de pessoas e as pessoas vão buscar novos desafios. O seu vendedor vai sair um dia da sua empresa, o seu gestor vai sair um dia da sua empresa e você vai perder tudo. Todas aquelas conversas com o seu cliente, com o prospect. Uma vez que você tem um CRM que consegue armazenar tudo isso e você mudou de vendedor, mudou de gestor, mudou de customer success, você tem todo o histórico para dar continuidade no atendimento e entender o porquê que está do jeito que está, se está bom, se está ruim e criar os diagnósticos. Então, ter todas as informações centralizadas e um processo de vendas padronizado. Criou um padrão, como é que você vai garantir que esse padrão está sendo seguido se você não tem as informações? Então passamos por todos esses desafios do porquê você deveria estar convencido de implantar um CRM. Agora, Jonas, vamos falar que Pipedrive faliu, tá? Faliu. Eu sei que vai ser o nosso maior pesadelo, porque a gente gosta muito do Pipedrive. A gente já tentou mudar uma cerca de 4 4 vezes vezes. e a gente sempre voltou E atrás. fomos para CRMs que no mercado aparentemente era melhor. A gente já foi para Nectar, a gente já foi para Active Campaign, HubSpot. HubSpot. Por que você acredita que nenhuma dessas vezes funcionou e quais foram os nossos erros nessas migrações de CRM? Bom, para mim eu vejo um CRM como talvez a melhor ferramenta que a gente tem hoje é a ferramenta que a gente sabe utilizar. A gente utiliza o Pipedrive porque a gente já utiliza há muito tempo, né? Então ele é muito mais prático, muito mais eficiente. E na minha concepção, o CRM ele não pode ter fricções com o processo comercial. Ele tem que ser algo que vai rodar facilmente. Ele tem que ser Perfeito, algo que o assistente para mim ele é como se fosse um assistente virtual. perfeito. Até mesmo o slogan do Pipedrive é feito de vendedores para vendedores. Perfeito. Então, talvez, assim, eu não sou vendedor do Pipedrive, tá? Longe disso. Mas o Pipedrive, ele tem uma aderência muito grande ao processo Sim. comercial e uma facilidade na utilização.
Talvez quem nunca utilizou um CRM, pode ser que tenha dificuldade, porque é o primeiro CRM. Mas quando você olha para outros CRMs, que às vezes têm muitas funcionalidades, muitas vezes elas são pouco aderentes para o nosso processo comercial, elas mais dificultam do que ajudam, e elas vão criando burocracia. E no final Sim. das contas, o vendedor ele tem que estar fazendo aquilo que ele é melhor, que é estar falando com o cliente. Se ele gasta muito tempo gerenciando CRM, alguma coisa de errado tem. Então é o CRM que tem que servir ao vendedor. E quando a gente mudou para Nectar, Active Campaign, HubSpot, grande dessas mudanças aqui, principalmente Active Campaign e HubSpot, era para ter uma área unificada de Sim. marketing e vendas. Só que aí que a gente viu que assim, a gente melhorou essa unificação de marketing e vendas, só que a gente piorou vendas. Então, um grande cuidado que você tem que ter na hora de contratar uma ferramenta pro processo de vendas ou de marketing é querer cair na ilusão da ferramenta que faz tudo, né? Porque a ferramenta que faz tudo, geralmente ela faz tudo meia boca. Sim. Quando você pega um Pipedrive, ele é só focado para vendas e ele faz muito bem aquilo. Quando você vai para um HubSpot ou você vai para um Salesforce, até ok, mas é muito complexo. Talvez é uma Ferrari para uma corrida de kart, você precisa de um bom kart agora nesse momento. Aqueles botões vão mais te atrapalhar do que eles vão te ajudar. Então, quando a gente foi para HubSpot Active Campaign, mais atrapalhou do que ajudou. E essa necessidade veio de mim, que era gestor. Mas não veio de vocês. Vocês não pediram para trocar de CRM. E aí talvez está um grande erro. Eu não consegui vender isso muito bem para vocês. Até vendi um pouco na canetada, né? Vai ser importante, tudo. Só que na hora o processo comercial atrapalhou. E todas as vezes que a gente fez essa implantação de CRM, as nossas vendas por uns 3, 4 meses caíram drasticamente. Sim. Porque a gente fica focado, a gente perde ali a nossa rotina, perde um pouco do hábito que a gente cria com o CRM e principalmente perde muita informação no meio dessa passagem de bastão, né? Para mim, uma das maiores qualidades do CRM é principalmente a organização comercial. A partir do momento que a gente perde essa organização comercial e ter que começar tudo do zero, aí é um processo que vai durar um bom tempo. Perfeito. Ou seja, fazer essa migração, e tem CRMs hoje que não faz migração de forma fácil, isso dedica de muito tempo. Você acha que, por exemplo, um Pipedrive, que é um CRM simples e um CRM barato, a gente está falando aqui dos planos de $20, por aí $25 é o plano que a gente usa, não, que a gente usa de $45, que é o que é o mais, penúltimo, que é o mais top, mais né? top. Você acredita que um Pipedrive ele aguenta até quantos vendedores, até que tamanho de operação comercial? Eu nunca fiz essa busca, mas eu acho que ele não tem essa limitação de usuários. Mas você acha que por uma operação de 30 vendedores ele daria conta? Aí eu já acho que não. É. Já acho que não. Eu acho que se tiver 30 vendedores vendendo o mesmo tipo de produto e serviço, eu acredito que sim. Eu acho que ele não funcionaria bem se você tem uma empresa com produtos muito diferentes, com perfis de clientes muito diferentes e com jornadas diferentes. Porque pensa comigo aqui, ó, essa compilação aqui eu estou fazendo junto com você. Pensa que lá a gente cria um funil, certo? Com as etapas. A gente pode criar vários funis, certo? Com Perfeito. etapas diferentes para processos diferentes, igual a gente tem. Só que, por exemplo, os campos funcionam para todos os funis. Então, se eu tenho produtos muito divergentes, por exemplo, eu tenho um produto que é segurança patrimonial, eu tenho outro que é a portaria remota, eu tenho outro que é o mercadinho, eu tenho outro que é a administradora de condomínio, e eu quero gerenciar tudo isso. Talvez eu vou precisar de um CRM mais robusto, que ele tenha como administração a empresa num todo e várias unidades aqui, talvez. Que é no caso, por exemplo, do HubSpot, do Salesforce. Perfeito. E aí cada unidade tem a sua configuração. Configuração de campo, processo, métricas e indicadores. O Pipedrive ele vai unificar tudo isso, e aí você vai ter muitos campos que o cara vai falar, pô, eu sou de administrador, eu não uso o campo de facilities não uso de segurança, o de segurança não uso de portaria remota. E aí talvez vai ficar um alface, lá, uma Não salada. que não dê pra fazer, mas ficaria um Frankenstein. E se você tem uma operação desse tamanho, você vai ter que partir para um processo talvez mais Sim. robusto. Mas para uma operação de 30, 20, 10, 5 vendedores, um Pipedrive funciona muito bem. O Nectar que a gente falou aqui, por que você acredita que não deu certo? Devido às fricções comerciais. A gente perdia muito mais tempo registrando informações do que atuando na parte comercial. Pelo menos naquele momento. Porque ele tinha alguns dados que ele não dava pra gente, né? Não dava pra gente. E a gente tinha que ficar fazendo extração de relatório, E as tudo. automações não eram tão simples como no próprio Pipedrive, né? Então, isso daí é de tudo levar em consideração. Primeiro, o seu orçamento. E aí eu falo aqui orçamento para você tomar muito cuidado, porque tem muitos CRMs que são de graça, ou o que eles chamam de Open Wallet, que é a abertura de carteira, o primeiro plano é muito barato. É muito barato. E aí você vai em busca por preço, você vai nesse plano muito barato, ou até mesmo no grátis. O próprio HubSpot ele é um pouco disso, ele é muito barato. Só que você chega em um momento que sua operação vai dando certo, você vai aumentando, vai usando mais campos, vendendo mais, até o momento que você chega no limite. E essa segunda migração, aí é uma porrada financeira.
E a gente tem que tomar muito cuidado porque você vai contratar o seu primeiro CRM. Aí o orçamento para você é uma coisa importante. Então, eu quero contratar o mais baratinho. Aí você fica 2 anos, aí você começou a entender, vale a pena o CRM, só que aquele CRM não te dá tudo que você gostaria, não te dá os relatórios, não tem as integrações, você sente a necessidade. Nesse momento da migração, como a gente já aconteceu, você vai perder grande parte dessas informações. Então já pense num CRM que esteja dentro do seu orçamento, mas que ele te dê escalabilidade. Uma coisa que eu gosto muito do Pipedrive, primeiro, ele tem integração com praticamente todas as ferramentas. Ele tem integração com dashboard, com VoIP, com plataforma de contrato. E o mais importante, ele tem integração com os integradores. Então, por exemplo, que a gente tem ferramentas como o Make ou como o Zapier, que são ferramentas que fazem a conexão com outras ferramentas. Por exemplo, aqui a gente tem o nosso Data Studio, aqui, que é o nosso dashboard. O Pipedrive não faz a integração com o nosso dashboard aqui do Google, mas a gente consegue que o Pipedrive faça a integração com o Make, que faz integração aí sim com um dashboard que consiga conectar ambos os lados. Agora, se você está utilizando um CRM que não tem API aberta ou não tem esses integradores, no momento que você quiser fazer uma integração, você não vai conseguir. Aí vai ficar uma gambiarra em cima de gambiarra e o seu time vai ficar gastando tempo para que isso aconteça. E também sobre a maturidade comercial do seu time. Se você está com um time mais maduro, faça um CRM melhor, porque ele vai aumentar a produtividade. Talvez ao invés de você ter 5 vendedores, 4 vão ser o suficiente, porque você está empoderando esses vendedores. Com automação, com processo, com template de e-mail, com IA. E aí você ganha produtividade e deixa esses vendedores que já estão lá muito mais robustos em relação à ferramenta. Aqui, dentro da Prime Bid, a gente tem um conceito que ao invés de eu contratar um vendedor, deixa eu dar tudo que eu posso dar para esse único vendedor para que ele consiga performar 100%. Seja ferramenta de VoIP, de IA, de WhatsApp, de CRM, de tudo mais, para que a gente tire o máximo de proveito dele. Então a primeira coisa que você vai ter que escolher é escolher qual CRM você vai usar. A gente indica muito o Pipedrive, mais um Agendor. O próprio Nectar é bom, mas tem as limitações, que a gente também sentiu muita falta de coisas que a gente tinha no próprio Pipedrive. Mas talvez se a gente nunca tivesse usado um CRM, o Nectar talvez funcionaria bem naquele momento. Perfeito, Né? perfeito. E também olhar para as características da sua operação. Se você tem uma operação, por exemplo, que usa muito o WhatsApp, nós temos hoje uma integração com o Pipedrive, mas tem CRMs que já vêm com o WhatsApp nativo. Se a sua venda acontece muito por rede social, Instagram, direct mensagem, tem, por exemplo, como a Como CRM, KOMMO, que já é integrada com rede social. Então vai depender de algumas características do seu processo comercial. Aproveitando Boa. essa oportunidade, uma pessoa que não conhece CRM, que não tem experiência nenhuma, mas quer tentar organizar o processo comercial, o que você indicaria hoje? Tirando um CRM. Mas o que ela precisaria do quê? De ferramenta ou de processo? Ou uma de ferramentas ou processo que você indicaria para essa pessoa conseguir organizar minimamente seu processo comercial? Primeira coisa, ela teria que ter o processo comercial, partiria desse em princípio minimamente, tá? Não precisa, a gente busca na internet playbook de vendas e tem playbooks de 30 páginas. Mas você precisa ter pelo menos o passo a passo, assim. Se eu fosse entrar primeiro nessa parte do processo comercial, eu iria colocar a jornada do cliente como primeiro passo. Quais são os gatilhos de passagem do meu cliente? Então, por exemplo, primeira etapa, como é que o cliente inicia um contato com você? Ele tem um formulário. A primeira etapa na hora de escolher um CRM é escolher um CRM que integre com o seu formulário. Porque para que você vai pegar um formulário, esse formulário manda um e-mail para o seu time de vendas, o seu time de vendas pega as informações e aí sim ele joga para um CRM, se hoje isso é coisa fácil. Imagina quanto tempo, Jonas, a gente perderia colocando informação do e-mail para o CRM e sem contar o tanto de informação que a gente perderia. Porque, por exemplo, uma métrica que a gente tem é o lead time. Quanto tempo a gente demora para responder esse lead? Agora, se do formulário para o e-mail demorou 2 horas e do e-mail para o CRM demorou mais 2, teoricamente são 4 horas que eu demorei para fazer contato. Agora, se eu não tenho essa informação no CRM de quando esse cara preencheu o formulário, eu já perdi essa informação. Ou ela já veio errada para o meu processo. Então, legal, esse lead veio do formulário. Então, ele vai entrar, por exemplo, em qual etapa? No nosso caso aqui, qual etapa que ele entra? No qualificação. Ele entra na etapa de qualificação. A gente vai ver se ele é dentro do nosso perfil de cliente ou não. Beleza. Qualificamos esse cara está dentro do perfil e, mais importante, a gente faz uma pesquisa desse cara. Sim. Site, telefone, o que ele já usou, se ele investe em Google Ads, então a gente vai fazer, além da qualificação, o enriquecimento de dados. Qual que é a próxima jornada que a gente tem que jogar esse cliente?
Agendar reunião. Para agendar reunião. Então aqui a gente tem o objetivo de fazer reunião, porque muitos morrem nessa etapa. Sim. Legal. Consegui marcar uma reunião, essa reunião aconteceu com esse cliente. Qual que é a próxima etapa? Demonstração. Demonstração. Então aqui agora a gente vai vender a plataforma para ele. Então vai falar dos benefícios, criar a solução, até o momento que ele peça o quê? A proposta. E essa etapa pode ir, pode voltar, pode ir e voltar. Quando ele pediu a proposta e a gente mandou, qual etapa que tá? Aí está na negociar. Negociar. Ele falou, Jonas, negociou, pediu desconto, você não deu, beleza. Vamos fechar. O que que você manda para ele? Contrato. Etapa de contrato. E tem gente que perde na etapa de contato. Perde. Aqui a gente perde mais ou menos uns 4%, né? E a gente já deixa a nossa margem de perda também. E a gente já sabe a nossa margem de perda. Então, aqui na qualificação, o cliente preencheu o formulário, ele está aqui. A gente pesquisou informações sobre o cliente, está dentro do nosso ICP, que é o Ideal Customer Profile, que é o perfil de cliente ideal, ele vai para a reunião. A gente começa a falar com o cliente. Quando o cliente fala aceita uma reunião e marca a data e horário, aí sim ele vem para a demonstração. Na fase de demonstração, quando o cliente fala para você, com todas as palavras, Jonas, eu acredito que a solução que você está me oferecendo me ajuda. Porque tem vezes que a gente fala com o cliente e a gente sabe que não tem aderência. Me manda uma proposta, aí sim ele sai de demonstração e vai para negociação. Mandamos a proposta e aí quando o cliente fala com a boca dele, Jonas, fechado, me manda o contrato para a gente começar. Manda o contrato, ou seja, qual que é um grande erro que as empresas têm aqui? Elas usam isso daqui como Kanban de tarefa. Então, por exemplo, eu crio uma etapa aqui no meio que é o enviar proposta. Então, eu fiz a reunião, aí agora ele veio para o enviar proposta, certo? No nosso caso, para quem que a gente não enviaria a proposta? Para todo mundo vai enviar proposta, certo? Sim. Se você já fez a reunião e ele pediu enviar proposta, ou seja, se eu vou mandar para todo mundo, qual que é a taxa de passagem dessa etapa? 100%. Faz sentido então ter ela? Não. Não. Ela não é uma etapa da jornada do cliente, ela é uma etapa sua, mas ela não é uma etapa, ela é o quê? Uma tarefa. Sim. Então a gente precisa, primeira coisa, não colocar tarefa no meio da jornada do cliente. Porque aqui mais importante é eu entender quantos por cento eu estou passando das minhas oportunidades em cada etapa para eu saber onde está o problema. Se, por exemplo, os clientes morrem na etapa de reunião e a gente não está conseguindo marcar reunião, a gente já sabe mais ou menos qual que é o problema. É o engajamento, é o perfil do cliente, é o melhorar as mensagens, é o acelerar o lead time. Agora, eu estou fazendo demonstração, o cliente está pedindo proposta e eu estou morrendo na negociação. Aí a gente vem para uma oferta melhor, então a gente vai ajustar a oferta, o preço, a condição, a gente vai olhar. Então, para cada etapa eu tenho um plano de ação diferente. Ou propriamente a reunião de vendas, né? Vou Às melhorar vezes a tem um reunião gap de na vendas. reunião de vendas. Perfeito, perfeito. E o cliente, às vezes, por educação, fala, Sim. me manda a proposta, porque já fizemos a toda a reunião. Então, primeiro montei qual que é a etapa de passagem de cada uma dessas jornadas do cliente. Eu gosto de colocar aqui, na hora de montar o CRM, que informações que eu preciso ter em cada uma dessas etapas. Por exemplo, quando a gente fala de gatilhos de passagem, o que, que a gente considera hoje como uma empresa qualificada para o nosso processo? Hoje uma empresa qualificada que está no mercado de terceirização, que oferece Ela mão de obra terceirizada. Isso, boa. Então tem que estar dentro do nosso segmento, Perfeito. A região que a gente atua hoje tem que estar dentro da região, tem que ser o tomador de decisão ou influenciador do contrato. tem que ser o tomador. O que mais? Aí a gente vai buscar por mais informação. A gente vai ver se o cliente tem site. A gente vai fazer uma análise aprofundada no site, LinkedIn, aí tem outros critérios. Então, na hora da etapa de pesquisa, nós criamos todos esses campos e só passamos quando todos esses campos estão preenchidos. Perfeito. Aí agora a gente vai para a etapa de reunião. Qual que é a próxima informação que eu preciso obter aqui do cara? Aqui eu preciso principalmente do e-mail dele para mandar o invite, confirmação, e dos contatos, principalmente para manter o engajamento com ele. Contato. Mas muitas vezes nessa negociação, nessa ligação para agenda da reunião, o que, que a gente pergunta para ele, já para ir preparado para a reunião? As dores. As dores dele. Que a gente utiliza hoje Spin Selling, GPCT. Perfeito. Então a gente vai perguntar para ele o que, que ele usa atualmente de ferramenta, o que, que fez ele chegar até a Prime Video, o que, que ele está buscando, qual que é a estrutura comercial dele, para ir preparado para a reunião. Então, essas informações também são obrigatórias na hora de eu preencher essa etapa no campo. Na hora da reunião, que informações que a gente capta dele? Aí a gente vai captar mais informações e eu vou listar em campos novamente. Esse cliente, por exemplo, que a gente tem lá no campo de seleção, esse cliente ele busca aumentar o número de oportunidades ou ele busca reduzir o custo das oportunidades que ele está recebendo? Isso é importante para nós. Sim. Nós temos uma avaliação interna que a gente faz se a reunião for boa ou não, para depois a gente cruzar com a taxa de conversão. Então, tudo isso a gente vai colocando campos obrigatórios e quais são as ferramentas que a gente utiliza em cada uma dessas etapas. Por quê? Na hora que eu vou implantar o CRM, uma das primeiras configurações que ele pede para você fazer
É do funil. Perfeito. Por que que é o funil? Porque os leads vão sendo perdidos em cada uma das etapas, até chegar a pouquinhos leads. Qual que é a taxa de conversão hoje do nosso mercado? 5%? 5%. Ou seja, se eu trago 100 empresas no começo do meu funil, só saem 5. Ou seja, 95 empresas morreram no meio desse caminho, que vão poder ser aproveitadas novamente depois. Mas eu preciso saber em que etapa que eu estou perdendo essas oportunidades. Aí você falou de mais ferramentas que eu usaria. Cara, primeiro eu utilizaria um softphone para conseguir escutar as gravações, para depois eu conseguir olhar até mesmo o próprio vendedor, depois ele conversa Sim. com o cliente, depois ele vai fazer a reunião. Difícil de você anotar tudo que o cara falou, mas antes da reunião você pode querer escutar essa gravação de como é que foi a reunião, o que que ele falou. Ou se você vai fazer um team selling, que é eu vou vender e vou chamar meu diretor junto, eu posso passar essa gravação para o diretor ouvir. Eu usaria também um contrato digital para acelerar também, tirar a fricção na hora do cara assinar o contrato. Eu usaria uma proposta digital, que é o que a gente tem migrado agora. Por exemplo, hoje quando a gente manda a proposta para um cara, a gente sabe se o cara abriu ou não a Sim. proposta. Agora o que a gente está implementando nesse novo modelo é o cara dar o aceite direto da proposta. Ele não precisa nem te mandar pelo WhatsApp. E lá ele pode te dar também a negativa dentro da proposta e já explicar o porquê que ele não quer fechar com você e dá tempo da gente abrir um processo de negociação. Então, depois que eu definisse as passagens, definisse os campos, o que são obrigatório, e aí tem um grande erro que as empresas cometem na hora do campo, porque campo dá trabalho. Você tem que Sim. definir campos de pessoas, tudo, e primeiro, colocar os campos que são essenciais, não aqueles que você gostaria que tivessem. Qual que é um erro que você acredita que as pessoas cometem na hora de configurar os campos? Eu acho que as pessoas colocam muitas informações que não utilizam no processo. Também. Mas vamos, Não vamos, colocam o essencial. vamos colocar aqui, ó, uma que é drástica aqui, ó. O cara vai colocar aqui, ó, um campo chamado época de cotação. Cotação. Esse campo que você vai configurar lá no CRM, qual tipo que ele é? Você tem campo tipo texto, você tem campo tipo opções, você tem campo tipo multi-opções, E o data, né? hum? Campo Você data. tem o campo tipo data. Qual campo que é? O data. Só que data, ele vai te dar dia, mês e ano. Perfeito. Aí você colocaria dia, mês e ano? Porque depois como é que você vai filtrar isso aqui? Por exemplo, todo mundo que está cotando em agosto. Porque vamos pensar assim, ó, o cliente não sabe o dia exato, Sim. mas ele sabe o mês. Então, Ou o vencimento do contrato. ele sabe o vencimento do contrato. Então, o que, que você pode fazer? O que a maioria erra aqui? O mais prático é você colocar o tipo campo texto. É o que vem padrão até. Só que aí o cara escreve o quê? Agô, o outro escreve agosto, Não tem o outro padronização. escreve 08, o outro escreve 8, o outro escreve agô 25. E aí, na hora de você filtrar, o que acontece? Não, dá pau na padronização. Não consegue filtrar. Uma coisa besta. Mas não seria o correto então por data? Pode ser por data, só que aí na hora do filtro ele teria que colocar entre, vamos falar. Só que, por exemplo, na hora de você colocar o data, o problema é que você vai ter que colocar o ano. Mas pode ser que aquele cliente não vai cotar no ano de 2025. Sim. Se você coloca só o mês, você sabe que o cliente cota naquele mês. E aí você filtra todos Faz sentido. os meses que o cliente cota. Se você está em agosto, você vai filtrar o quê? Setembro e outubro. Ou novembro, já que você vai querer pegar o cliente antes da cotação. Você poderia ir por data ou você poderia ir por opções. Multi-opções não, porque o cliente não cota em 2 meses, mas por opção. Aqui o grande erro é o texto. Igual um que a gente tem. Verdade. Concorrente. Também, a maioria das empresas vai colocar o quê? Campo texto. Aí o cara escreve Graber, o outro escreve Gabrer, o outro escreve Grabre, e cada um escreve de um jeito, e aí na hora do filtro ninguém consegue resolver esse problema. Então, um trabalho que a gente teve muito no começo é colocar todos os campos como opções. No nosso não tem texto aberto. Primeiro, que te facilita na hora de preencher, que você não precisa ficar escrevendo, e Sim. depois, a gente consegue tirar os relatórios e cruzar as informações. Um campo que para nós, por exemplo, é importantíssimo, que é o canal de origem. Canal de origem. Então, lá no canal de origem, vem preenchido da onde que o lead veio. Ele veio do YouTube, ele veio do Instagram, ele veio do Facebook, ele veio da prospecção ativa, ele veio do e-mail, ele veio de tudo. Só que são campo opções. Então, todo final de mês, por exemplo, a tela que está lá na nossa TV, a gente olha, das 30 vendas que a gente fez no mês, qual foi o canal de origem que mais converteu? Se eu tenho canais escritos por texto, ferrou. Sim. Perdi. Agora, por seleção, eu consigo saber. 50% vem através de prospecção ativa, 30% veio através de Instagram. E aí eu tenho
as informações de uma forma muito mais concisa. Então, isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? Para não errar, porque vira um ciclo vicioso. Você preenche de uma forma errada, aquela forma errada não te dá as informações corretas, por não te dar as informações corretas, você para de olhar o CRM, pelo gestor não olhar o CRM, o vendedor não vê motivo para ele ficar preenchendo o CRM. E aí tudo vai por água abaixo ali. Então depois, Jonas, que eu tivesse o funil pronto e tivesse os campos definidos, aí eu iria para começar para fazer as integrações, tá? As primeiras integrações que eu faria, primeira, formulário. Então vou integrar o formulário do meu site com o CRM. Depois vou integrar o meu VoIP com o meu CRM. Depois o meu WhatsApp. Depois, o que é importantíssimo? O que mais que a gente tem integrado com o nosso CRM? Gravação de reunião, TLDV. O TLDV. Então, pessoal, para vocês que não conhecem o TLDV, ele é um software que grava as reuniões virtuais e depois ainda transcreve essa reunião e ainda te dá insight sobre essa reunião. Então, eu posso, por exemplo, perguntar de todas as reuniões que o meu time de vendas fez, que, por exemplo, vão ser umas 60 a 100 reuniões, quais foram as principais objeções que os clientes trouxeram para eles e como que os meus vendedores estão argumentando quanto a isso. Ele vai utilizar IA e vai me dar quais são as perguntas e quais são as respostas que o meu vendedor está utilizando para montar um treinamento. Então, isso aqui é fantástico, tá? A gente tem integrado o e-mail, então todo o e-mail Sim. que a gente recebe e todo o e-mail que a gente manda fica lá integrado no CRM. Tem o calendário. Então, por exemplo, Verdade. a tua agenda hoje do Pipe Drive, a gente consegue mandar essa agenda num link para o cliente ele entra na sua agenda e ele mesmo marca a reunião. E já cria uma atividade no lead dele. Já cria uma atividade no lead dele, então fica tudo isso integrado. Então, pessoal, tudo isso aqui está integrado para facilitar e economizar o tempo do meu vendedor para que ele utilize o máximo de tempo dele vendendo. Legal. Montei o processo, defini os campos, fiz as integrações junto com o meu CRM. Agora eu vou começar a rodar. E eu vou começar a olhar para todas as tarefas que são repetitivas. Repetitivas. Que tarefas hoje, Jonas, que são repetitivas suas? Tarefas repetitivas. Que praticamente não muda nada de Eu um tenho uma cliente para o tarefa de outro. qualificação, que é a primeira etapa, Tarefa de qualificação. Então, porque por é exemplo, algo que tem que ser repetitivo para todo mundo. a gente conseguiria fazer a integração do Pipe Drive com o Make, Sim. o Make integrado com o Chat GPT, para quando um lead chegasse, o próprio Chat GPT buscasse todas as informações, e agora, se não me engano, sexta-feira, o Chat GPT agora tem integração com o navegador. Então, para o próprio Chat GPT já buscar algumas informações para nós. Te economizaria um tempo absurdo, talvez Muito. 15, 10 minutos a cada lead. Você recebe quase 30 leads, vamos falar por semana, 40 leads por semana. Então a gente tem. Então, pesquisa, o que mais? Na segunda etapa, as repetitivas, principalmente desse processo de qualificação, é entrar em contato com o cliente. Pô, Que a gente consegue fazer automações, mas hoje, como nós temos uma particularidade, né, em cada negociação, a gente não gosta de fazer automações. perfeito. Mas você poderia, por exemplo, colocar o template dos boas-vindas, mas Sim, personalizar em cima daquele template. Por exemplo, tem hora que a gente manda a proposta para o cliente, o e-mail de proposta. O e-mail é praticamente sempre igual. Vai sim. mudar um texto ali, um miolo, uma personalização. Mas o padrão é igual. Então eu vou usar templates para automatizar essa parte do processo. Eu não poderia, por exemplo, ter templates de objeção? Sim. Então, para cada objeção que o cliente me traz, eu tenho um texto pré-pronto, que aí eu vou mandar como resposta para o cliente. E, de novo, pessoal, o que o Jonas está trazendo aqui é importantíssimo. Tomar cuidado para não querer automatizar tudo e perder o seu senso de vendedor, que é conseguir personalizar baseado no contexto do cliente. Mas eu consigo. Até mesmo o formulário. O cliente foi lá preencher o formulário, certo? Esse lead foi para você. Você não consegue atender esse cara em 5 minutos. Na maioria das vezes, você está fazendo reunião. Então, por exemplo, o CRM poderia dispensar um e-mail de boas-vindas para o cara, Sim. já com informações, já com vídeos, já com alguma informação que o cliente consiga continuar a jornada dele naquele momento. Você pode colocar para o CRM que, na etapa de pesquisa, você tem que preencher a informação A, a informação B, a informação C e a informação D, certo? E aí você pode criar uma automação que, se o vendedor preencher todas essas informações, ele já muda de etapa no funil automaticamente. Ou se nós estamos, por exemplo, na etapa de agendar reunião, o cliente foi lá e entrou no seu calendário online e ele mesmo marcou uma reunião, o que a gente pode mandar? A demonstração. Já jogar o cara para a etapa de demonstração. Hoje, por exemplo, no Pipe Drive, nós temos automações, por exemplo, de cold e-mail. Sim.
Então, o que que é o cold e-mail? Esse cara, ele deu como perdido. Então, por exemplo, uma automação que a gente tem. Quando vocês dão como perdido porque esse cliente não tem interesse, que seja um motivo que não seja, por exemplo, desqualificado, esse cara vai para uma tag de nutrição. Então, essa tag é colocada automaticamente, baseado no motivo de perda. Nessa etapa nutrição, já está conectado com a ferramenta de e-mail marketing da Yara, para ela começar a mandar os e-mails marketings, mas a gente pode colocar esse cara numa nutrição automática de e-mail. Então, você, Jonas, define o texto do e-mail para ser mandado, por exemplo, daqui 3 meses. E aí, quais são as condições que a gente coloca? Mandou esse e-mail para o cara. Se o cara não respondeu, eu vou mandar outro e-mail daqui 2 meses. E-mails prontos. Se esse cara não respondeu, eu vou mandar um e-mail daqui 1 mês. Se ele não respondeu esse outro e-mail, eu vou mandar um e-mail daqui 6 meses. Ou seja, eu estou fazendo nutrição com esse cara de forma automática. E se esse cara dos 6 meses não respondeu, eu vou criar uma tarefa que é o WhatsApp. Que vai lembrar vocês de fazer o WhatsApp com esse cara. Ou vou lembrar esse cara de mandar um e-mail de evento para ele, convidando ele a vir para conhecer a Prime Bid. Então, tudo isso eu posso criar automações para que não gaste o tempo do vendedor com essas tarefas, porque se a gente fala hoje, por exemplo, no nosso CRM, onde a gente tem quase 30 mil empresas lá dentro, comprador e fornecedor, como é que eu vou mandar e-mail para todo mundo personalizado? É impossível. Então, a gente tem que começar a criar automações para dar vazão para esse processo de nutrição. E tornar o comercial mais eficiente, né? Um que eu gosto muito, que é o da proposta. Poxa, mandei um e-mail de proposta pro cara. O cara abriu, o próprio Pipedrive te manda uma notificação. Olha, o Wagner da empresa XPTO abriu sua proposta. Aí você liga pro cara naquele exato momento e ele fala pra você: pô, Jonas, você acredita que eu tava olhando sua proposta bem agora? Aí você contou a nossa estratégia. Aí a gente inicia o processo. Inicia não, né? A gente dá vazão ao processo no momento certo, que o cara tá parando pra analisar aquilo. Ou até mesmo, a gente fazia isso muito na época do HubSpot. No Pipedrive, se eu não me engano, ainda tem, mas um cliente que você mandou proposta há 6 meses atrás, não acontece de repente, esse cara vai lá e ele está retomando um processo de geração de demanda, ele abre a nossa proposta. É o gatilho de novo para a gente abrir um e-mail, abrir a proposta, retomar o contato Nossa, com ele. sobe uma notificação de que alguém abriu o e-mail. Perfeito. E aí a gente entra em contato. Então, ó, pessoal, montei o processo, defini os campos, criei as integrações, olhei as minhas tarefas repetitivas e comecei a fazer as automações em cima dela. Aí a gente vai para a parte dos relatórios, que agora o relatório vai começar a ser preenchido. Então, definia quais são os indicadores e as informações importantes para o meu time de vendas, a minha taxa de conversão, meu ticket médio, meu ciclo de vendas, o número de reuniões que o meu time faz, o número de reuniões que vão dar no show, o ticket médio por cohort ou o número de vendas por canal de origem. Quando a gente tem todas as informações, uma coisa que a gente tem utilizado bastante aqui no Pipedrive eu tenho todas as negociações de tudo que aconteceu. Então vamos falar que se a gente pega nos últimos 2 anos, a gente está falando aí de 4.000 oportunidades. Com muita informação, o tamanho da empresa, qual foi o canal de origem que ela veio, a dor dela. O que a gente tem feito aqui para a gente compartilhar, junto com quem está assistindo? Eu extraio uma planilha com essas 4.000 oportunidades e eu posso jogar ela dentro da minha ferramenta de inteligência artificial. No caso, nós utilizamos aqui o ChatGPT, a versão paga. Eu anexo ela lá dentro. Quando eu anexo ela lá dentro e peço para a IA entender o que é essa planilha, eu posso começar a fazer perguntas. Por exemplo, algo que aconteceu aqui na Prime Bid. Quando a gente olha para os 2.000 leads que a gente recebe, se a gente pega aqui, ó, metade, 1.000, são empresas o quê? O tamanho dela? De 1 a? De umas 50? 1 a 10. 1 a 10. 1 a 10, 1 a 10. Quando a gente olha, 50% é de 1 a 10, certo? Quando a gente olha essas 2.000 oportunidades, a gente poderia falar assim, cara, vamos contratar mais um vendedor e vamos ficar com 3 vendedores? Porque tá vindo muito lead. Só que aí, vendedores. Uma vez eu pedi para o ChatGPT olhar a nossa taxa de conversão. A nossa taxa de conversão estava em 10% em média. Só que eu falei, ChatGPT, faça uma divisão e eu quero saber a taxa de conversão por tamanho de empresa. Aí ele mostrou que empresas acima de, no caso de 250 funcionários a 1.000, nós tínhamos uma taxa de conversão de cerca de 17%. Empresas acima de 1.000 era de 24% a taxa de conversão. Só que quando eram empresas de 1 a 10, a nossa taxa de conversão era de 1,8%. Ou seja, a cada 100 empresas que chegam, só 2 que convertem.
A gente ia contratar um vendedor para trabalhar com 100 empresas para fechar 2 contratos. Ia fazer mais do mesmo. Então o que faz mais sentido? Eu contratar mais um vendedor ou eu parar de atender de 1 a 10? Ah, Lucas, mas você vai perder essas 2 vendas? Eu vou. Porque esse vendedor vai me custar muito comparado ao resultado que esse lead vai trazer. Perfeito. Ou eu posso fazer um processo que a gente chama de low touch, né? Que é pegar esse cara que não está preparado ainda, que a minha taxa de conversão é muito baixa, mandar vídeos para ele, ou eu fazer um processo com mais fricção para ele, pedir para ele assistir vídeo, um formulário mais longo, para realmente só passar aquele que tem interesse. Eu posso já passar o preço para ele de uma forma prévia, então eu posso criar fricções para eu aumentar a taxa de conversão dele aqui. Então a IA vai me ajudar a fazer perguntas pro meu processo comercial. Qual é o perfil de cliente que o Jonas vende mais? Qual é a dor que o cliente mais troca pela Prime Bid? Qual é o volume de empresas por canal de origem que mais converte? Então tudo isso vai ajudar a gente na tomada de decisão. E sem o CRM é impossível de você tomar. Então isso aqui é um hackzinho que a gente tem utilizado e tem ajudado muito na hora do processo comercial, principalmente quando a gente junta com o TLDV, que a gente consegue ver as objeções, os argumentos e tudo que a gente tem utilizado para melhorar o processo. E aí, pode falar, Desculpa Júlio. te interromper, mas essa estratégia de crescimento fez a gente mudar o nosso cenário de vendas, né? Porque Total. hoje a gente consegue vender para o cliente de uma forma melhor, com mais eficiência, né? E a gente conseguiu definir o cliente que paga mais, com melhor ticket médio, o cliente que tem menos objeção, e a gente consegue vender com um ciclo melhor. Total. Tá pegando o nosso time de. Porque no final, quando a gente começa a atender esse cliente que tem baixa probabilidade de converter, a gente está deixando de atender o bom Sim. cliente ou não atendendo com tanta qualidade quanto que a gente poderia atender, porque a gente está disperso em um caminhão de leads, mas que não tem o perfil, né? O tamanho de empresa que a gente sabe que converte mais. Então isso vai para nossa análise. Pessoal, depois que tem tudo isso rodando, aí é o processo de PDCA. Aí é a melhora progressiva. Eu digo que o CRM não vai te ajudar a vender mais, mas ele vai te ajudar a enxergar e diagnosticar o seu processo comercial para aí sim você poder entender onde estão os seus problemas, você agir em cima disso para que você consiga vender mais, tá? Mas o CRM, você não vai dar churn no CRM, cancelar com o CRM, porque você não está vendendo mais. Você pode falar que você quer cancelar com o CRM igual já aconteceu, porque ele não está dando um diagnóstico para nós o quanto a gente gostaria. E aí é melhoria progressiva e engajamento dos vendedores. E aí, Você acha que talvez é por isso que o pessoal não acredita no CRM? Porque contrata um CRM com a visão de que o CRM vai ajudar ele a vender mais. Ele fica focado apenas na venda e esquece do processo? eu acho que são uma série de fatores, Jonas. Eu acho que esse dos dados, da ausência dos dados, é um dos motivos. Que pensa assim, eu peço para o meu vendedor usar. Aí meu vendedor vai lá e começa. Uma semana engajado. Só que ele vê que aqueles dados que ele preenche, ninguém usa. Tá tudo errado, as informações já dentro do banco de dados. Sim. O banco de dados está tudo misturado, não tem um processo, cada um preenche de um jeito. Ele começa a perder o tesão, porque ele não vê sentido em preencher aquilo. E quando chega a hora da reunião, ninguém usa os dados que estão dentro do CRM. E aí vira um ciclo vicioso. Ele acaba parando de preencher o CRM ou preenche de qualquer jeito, porque ele sabe que não vai ser utilizado. Então eu vejo que talvez esse seria um dos principais gargalos do CRM da aderência. E depois, assim, como toda criação de hábito, é difícil você manter consistência. Assim, a maior dificuldade é você manter essa rotina de um time de vendas que não tem essa habitualidade, mas você tem que criar rotinas de cobrança desse processo. Então, Jonas, pô, o que aconteceu com esse lead aqui? E um discurso que eu sempre tenho com vocês. Eu só chamo vocês aqui para querer ficar sabendo dos leads, que as informações não estão no CRM, porque se elas tivessem, eu não preciso chamar vocês. E a maneira de vocês demonstrarem o trabalho que vocês estão fazendo. Se não tem nada no lead, o que eu estou achando que está acontecendo? Nada. Vocês comeram bola e que estão perdendo o lead. De bobeira. Então é a forma até de eu conseguir valorizar e vocês valorizarem o trabalho Sim. de vocês. Então, assim, para ambos os lados só existe ganho, não existe perda. Mas, como qualquer hábito, precisa de disciplina do gestor comercial nessa cobrança de preenchimento, mas ele mostrando depois para esse vendedor todos os ganhos que esse vendedor vai ter com o preenchimento do CRM. Se não, ferrou. Perfeito. Você do outro lado da mesa, o que você enxerga que é o maior gargalo pro vendedor preencher o CRM? Por que ele não preenche? Acho que entra nessa questão de ele não valorizar o CRM, e muitas das vezes quando o comercial preenche essas informações, o próprio gestor ele não toma uma ação com aquilo. Ou seja, eu preenchi as informações, mas depois eu não tive um feedback de avaliação de desempenho. Então no final do mês não serviu para nada para mim, no caso. Talvez esse é um dos pontos do vendedor não valorizar essa informação e ficar só com aquela informação para ele interna. Vou fazer uma pergunta para você. Para o pessoal ter uma dimensão, qual seria o valor completo que ele teria para implantar todos esses sistemas que você falou aí? Vamos começar do princípio. Então, primeiro o CRM, certo? Perfeito.
CRM, um Pipe Drive, ele vai gastar aí num plano. O primeiro plano ele é ruim porque ele não tem e-mail, ele não tem Tá nada. fazendo uma Um plano automação. legalzinho, $25, tá? E eu vou contar um segredo do Pipe Drive. O Pipe Drive, se ele ver esse vídeo aqui, ele vai ficar com muita raiva de mim. É bom que a gente vai usar por mais uns 5 anos. Quando então tá. você entrar no Pipe Drive e começar a pagar, você entra lá na aba de gestão de fatura e clica em cancelar. Ah, não, Quando você... Esse hack eu não indico. Quando você clicar em cancelar, ele vai perguntar o porquê. Aí você coloca que é por preço. E quando você colocar que é por preço, ele vai falar assim: olha, eu tenho um cupom aqui de 50% de desconto nos próximos 3 meses. E aí pronto, você ainda tem um desconto de 50%. Mas, finge que eu não falei, 3 meses de desconto, mas $25. Então aqui você está falando aqui de R$ 125 por usuário, tá? Por usuário. Nós estamos falando também de então CRM, vamos colocar aqui, em média os clientes têm quanto? 2 vendedores? Vamos 2 colocar aqui 2 vendedores. vendedores? CRM, então R$ 250. Perfeito. Nós temos aqui depois o mais importante, vamos pegar o VoIP, tá? Se a gente pegar o VoIP, que é o sistema de telefonia digital, onde ficam as gravações no CRM, a gente está falando de mais ou menos uns R$ 75 por usuário. Então, no caso de 2 usuários, R$ 150. Tá? E hoje a gente usa o Fale Mais, né? Se eu não me engano. Fale Mais, que hoje é o fornecedor que a gente utiliza de telefonia VoIP por integrar já com o Pipe Drive. Depois a gente usa o TLDV, que custa $20. Tá? Então vamos arredondar aí, com os descontos, tudo, ele sai R$ 100. Então R$ 100, 2 usuários, mais R$ 200. O que mais que a gente utiliza? A gente usa o Timelines, que é um integrador com o WhatsApp. Eu acho que é o principal. E hoje a gente não consegue mais viver sem. Eu não Acho que é o consigo. principal. Eu não consigo. Eu, como gestor, clico no Timelines, eu tenho a conversa do WhatsApp de todo mundo aqui da Prime Video. O vendedor, o SDR, o outro vendedor, o CS, o CX, todo mundo aqui dentro. Quanto que é para o usuário? Você que negociou até, João. Foram R$ 70 por 4 usuários. $70, na verdade, né? $70. 4 usuários. Mais ou menos uns $20 se o cara não tiver volume ali. Mas ele tem que ser um bom negociador. Então, mas também mais R$ 100 por usuário. Então ele vai ter aqui, tem usuário de gestão também, Sim. né? Ele vai gastar aqui uns R$ 300. A gente tem o e-signature, que é o do contrato. Então, acho que é 50 centavos por contrato. Por contrato. 50 centavos de dólar, né? De dólar. A gente gasta mais ou menos, o número de contratos que a gente envia, a gente gasta uns R$ 50 por mês. Tá? CRM, VoIP, TLDV, Timeline, contrato e pelo Make, né? Que é o integrador. Sim. O Make, a gente gasta uns R$ 120 para as integrações e dá de sobra. Um outro que a gente utiliza também é o... aí tem o software do marketing. Esse aqui não necessariamente precisa, mas a gente utiliza o Active Campaign. Tá? Active Campaign. Aí a gente gasta pelo número de compradores e tudo uns R$ 2.500. Esse software aqui vai conseguir mandar e-mail marketing, vai ver se o cliente entrou no seu site ou não. Tem as automações, as jornadas, todas mapeadas lá dentro. Então, os R$ 2.500, mas esse eu não indicaria que ele é um pouco mais complexo para quem está iniciando. Mas aqui o cara entrou 250, com R$ 150, 400, 600, 900, 1.200 aqui. Vamos arredondar aqui tudo, com IOF e tudo. Ele vai gastar R$ 1.200 por vendedor, R$ 600. Tá? Para ter completo o que tem de mais top aqui, R$ 600 por vendedor. Assim, cara, dá para pagar. Você paga pro seu vendedor aí 5, 6 mil, não dá para você querer ficar economizando na bendita da ferramenta, né? E imaginando que seu comercial vai ser mais eficiente e produtivo, significa que você vai fechar mais contratos. Ou seja, isso se paga, né? O que economiza aqui na gestão, no teu tempo, em tudo, não faz sentido não ter. Não faz sentido não ter. Pessoal, aula de CRM, então, dada. Isso aqui é só a parte para você começar a pensar em estruturar dentro do CRM. Hoje tem CRMs que tem ali a taxa de implantação, onde ele vai te ajudar a implantar o CRM. Então, olhe direitinho qual você quer. E, Ari, eu vou deixar aqui, ó, como nós somos, vão achar que agora eu sou vendedor do Pipe Drive mesmo, tá? Mas como nós utilizamos o Pipe Drive, a gente tem lá aquele bônus de indicação, onde o cliente que vem pelo nosso link, ele tem 30 dias para testar. Sim. Então a Yara vai deixar o link aqui do Pipe Drive, se vocês quiserem testar através desse link, vocês conseguem ter 30 dias de utilização. Mas se não gostou do CRM, eu não tô nem aí com o Pipe Drive. Pode ir para outro, que de novo, eu não ganho nada com o Pipe Drive. Testem outro. Na própria plataforma da Prime Video, nós temos lá o nosso CRM, com a gestão de tarefas, onde você consegue fazer o acompanhamento, motivos de perda. Isso até ajuda muito o nosso CS a diagnosticar onde que está o problema da sua área comercial.
E deixa aqui nos comentários o que que você, se você não utiliza o CRM, o que que você entende que é o maior desafio da área do CRM, ou se você já usa, o que mais que ele te ajudou, o que que você enxerga, o que que o CRM te ajudou. E aí ela vai deixar aqui também a comunidade Prime, onde estão mais de 340 empresas, todo dia aumenta o número. Lá a gente tem um processo bem chato de organizar o grupo, não deixar que vire o grupo do bom dia, do boa tarde, do boa noite, o grupo da propaganda, o grupo da divulgação. Lá realmente, todos os dias, no mínimo, tem umas 15 discussões sobre o mercado, de preço, planilha, e é muito legal, porque os concorrentes se ajudam, porque eles entendem que, poxa, o mercado já é desafiador. Se eles não se unirem com, cara, não vou errar o erro que você já está errando, ferrou. E lá eles entenderam que se todo mundo subir a régua, todo mundo ganha. Então a Yara também vai deixar o link aqui. Tem o link também da Prime Bid, se você quiser melhorar o teu processo de geração de demanda comercial, quiser aumentar o seu número de oportunidades, porque não adianta nada ter um CRM e não ter oportunidade. Seu CRM vai ficar vazio e aí não tem o porquê o vendedor usar mesmo. Deixa aqui, tem o link também, Arinha, para Prime Bid. E Jonas, que mensagem você quer deixar aqui com a sua primeira participação? Poxa, primeiramente, obrigado. Eu sempre acompanho os podcasts. Acompanha nada. O ABC do Growth e os outros podcasts aqui na... O Lucas nunca me convidou, isso é verdade. Mas eu vou tentar participar mais vezes. Mas a mensagem que eu deixaria para os nossos vendedores e principalmente para os fornecedores que utilizam até a própria Prime Video, a gente já percebeu que as empresas que têm um mínimo de organização comercial são as empresas que começam a ter resultados significativos. É verdade, isso é Então, verdade. isso é legal. E a gente percebe que a partir do momento que eles utilizam apenas o funil de vendas, eles já começam a ter esses resultados. Agora imagine se você implementar um CRM, onde você tem os dados primitivos ali para fazer uma análise mais completa. Ou seja, é importante a organização comercial. Total, porque quando a gente faz lá as pesquisas com os compradores, a maior reclamação que os compradores têm é no atendimento. Cara, se você não tem um CRM, como é que você vai garantir um bom atendimento? E aí, assim, eu lembro de cabeça. Cara, mas você tá pegando a ferramenta mais cara do teu corpo e utilizando como armazenamento. O CRM tá lá para isso, para que você seja estratégico para sua empresa. E não para que você fique guardando tarefa. Essa sua planilha não funciona, esse seu caderninho que você tem do lado da mesa, ele não funciona, imprimir a ficha não funciona. Põe um CRM, porque tem CRM de graça, tem o link aqui, 30 dias grátis do Pipedrive. Tem também o funil dentro da Prime Bid, não tem desculpa para usar. Perfeito. Fechado? Fechado. Valeu, pessoal, até a próxima. Um abraço.